Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no FIS News. Começando rápido pelo BTLG11 com o fato relevante de mais peso, né? Uma proposta para comprar todos os ativos de outro FII, o SARI11. Pois é, essa movimentação chamou a atenção. A proposta é o BTLG emitiu novas cotas, pelo valor patrimonial mesmo, sabe? Para incorporar o SARI11, sem custo direto de emissão ali na troca das cotas. E o que a gestão do BTLG diz que seria vantagem para o cotista do SARI11? Bom, eles apontam algumas coisas. Primeiro, que a transação seria assim uns 10% acima do valor de mercado da cota do SARI, o que é interessante. E também ganhos em diversificação, né? O BTLG é maior, tem mais ativos e liquidez também, claro. Faz sentido. E para o cotista do próprio BTLG, o que eles ganham com isso? Para o BTLG, a tese é que entra um caixa extra e eles adquirem um ativo logístico lá em Santo André, que consideram estratégico, talvez até com um certo desconto. Ah, interessante. E tem mais, né? Os ativos corporativos que viriam do SARI, que não são bem a praia do BTLG, eles poderiam vender depois, potencialmente com lucro. Entendi. Mas isso tudo depende? Depende totalmente da aprovação dos cotistas do SAR11. Vai ter uma assembleia agora em junho para decidir isso. É um passo grande, de consolidação mesmo. Destaques de maio para ele. Foca em renda e ganho de capital com galpões logísticos, né? O portfólio é grande. Quantos imóveis? Em maio, eram 34 imóveis, mas 3 já estavam em processo de venda. Dá 1,3 milhão de metros quadrados de ABL, a maioria esmagadora em São Paulo, 90%. E a vacância? Baixinha, né? Sim, 1,9%, bem baixa. A cota no mercado fechou maio perto dos R$ 100. O rendimento foi 0,78 por cota, um DY de 9,4% anualizado e o prazo médio dos contratos WALT está em 5 anos. E a gestão? Além da proposta pelo SARI 11, que mais? Eles registraram um lucro de 0,15 por cota por conta da venda de 2 ativos, Feira de Santana e Guarulhos. Tem uma reserva gerencial de 0,67 por cota e estão negociando para alugar espaços em Suape e Ribeirão Preto. O foco também está em revisionais de aluguel. Mas, claro, o grande tema foi a proposta pelo SARI. E o portfólio de inquilinos? Bem diversificado, 72 locatários. Os 5 maiores são nomes de peso: Açaí, DHL, Unilever, Seva, Amazon. A maior parte é logística mesmo, 95%, contratos típicos na maioria, 65%, e quase tudo indexado ao IPCA, 97%. E a estratégia de reciclagem que eles sempre falam? Continua firme. Nos últimos 3 anos, venderam 771 milhões de ativos, gerando um lucro de 4,48 por cota. E a alavancagem é baixa, o LTV está só em 3%. Bem conservador na dívida. Falando em estratégia e no ambiente geral, o BTHF11 comentou no relatório sobre o cenário macro, né? Selic subindo de novo. Sim, mencionaram a Selic, que foi para 14,75% em maio. E olha, o gestor também destacou o aumento do IOF que o governo promoveu. Ah, é verdade, teve isso. É um aumento mais geral, né? Para tentar arrecadar mais. Impactou custo de crédito, câmbio, até em VGBL teve mudança. Gerou bastante crítica no mercado, essa questão de custo, competitividade. Embora o governo tenha recuado um pouco depois naquela parte de transferência para o exterior, mas enfim, é mais um elemento aí no radar dos gestores. Certo. Como ele está posicionado? O BTHF11 tem aquele mandato mais flexível, né? Pode ir para renda fixa, para variável imobiliária, buscando proteger e gerar valor. E os números de maio? Olha, em maio, o PL estava em 2,1 bilhões, a cota patrimonial R$ 10,14, mas no mercado ela negociava a 8,18. Abaixo do patrimonial. Um PVP de 0,81. Isso, um desconto considerável. O rendimento foi de 0,092 por cota, que dá um DY anualizado de 13,5%. E a gestão? Alguma movimentação relevante? Sim, eles aproveitaram a alta do IFIX e a entrada do fundo no índice para vender algumas posições e aumentar o caixa. O caixa subiu para quase 11% do PL. Interessante. Qual a ideia por trás disso? Aparentemente se preparar para alocar em crédito estruturado ou talvez outros FIs que eles considerem descontados, aproveitando esse cenário mais incerto.
É uma gestão ativa, né? Com certeza. E a carteira em si? A carteira está dividida: 53,5% em renda fixa, principalmente CRIs, e 54,9% em FIs, misturando papel e tijolo. Tem também 18,6% em ativo real. O HGLG11, por exemplo, parece que foi bem em abril, né? 1,13 por cota de resultado, distribuiu 1,10. Sim, foi um bom resultado operacional. Conseguiram até baixar a vacância para 5,5% com novas locações. Claro, eles já sinalizam que podem ter saídas lá na frente, o que é normal nesse mercado. É a dinâmica, né? Exato. E a obra lá em Simões Filho, o G100, está avançando bem, já passou dos 60%. É um ativo importante que está sendo desenvolvido. O HGLG11 teve um momento bem legal, né? Completou 15 anos e ainda bateu 500 mil cotistas agora em maio. Meio impressionante. É um marco importante, sem dúvida. Mostra uma base de investidores bem sólida, né? Principalmente no varejo. Já o PVBI11, bom, aí a notícia foi mais preocupante. A saída do inquilino. Isso, a Serena Energia avisou que sai do Veracruz em setembro. E o impacto não é pequeno, não. A previsão é a vacância do fundo pular para uns 23%. Uau, 23%. Para um fundo de escritórios é bastante coisa. E imagino que a gestão já esteja correndo atrás, mas quais as dificuldades extras aí nesse cenário? Ainda mais para lajes corporativas, que a gente sabe que não tá fácil. O desafio é grande. Primeiro, achar um substituto pode levar tempo, né? E talvez precise oferecer condições mais vantajosas, um aluguel menor, carência. Concessões, né? Exato. Tem que ser muito ativo comercialmente e talvez até repensar um pouco a estratégia para aquele espaço, considerando a concorrência forte que existe principalmente fora do filé mignon de São Paulo. Entendi. E o BTCI 111, que é um fundo de CRIs high grade? Então, o BTCI 11 mantém a maior parte, uns 80% em CRIs, e a maioria deles, 72%, está indexado ao IPCA. O high grade significa que são CRIs considerados de menor risco de crédito, teoricamente. Certo. Mesmo com o cenário macro mais complicado, o gestor destacou um retorno bem interessante desde janeiro de 2023, acumulando 36,9%, acima do CDI. Em abril agora, o resultado foi 0,104 por cota e eles distribuíram 0,096. E eles acompanham de perto os CRIs, né? Teve alguma atualização? Sim, eles continuam monitorando de perto o CRI Rio Pet, que está em recuperação judicial, um processo mais complexo, mas, por outro lado, tiveram a boa notícia da normalização dos pagamentos do CRI Carvalho Osken. Bom saber. O RBR11. Ele anunciou 0,95 por cota agora em abril. E o dividend yield anualizado, se a gente pegar pela cota de mercado, ficou em 14,32%. É um número alto, né? Bastante expressivo, sim. E o fundo já passa dos 123 mil cotistas. Pois é. E o interessante aí, né, é olhar para dentro da carteira. São 45 CRIs diferentes. 45? E a grande maioria, tipo 97%, está indexada ao IPCA. A gestão também fala de um LTV médio de 53%. LTV. Loan to Value. A relação dívida-garantia, certo? Isso, essa mesma. 53% significa que tem uma folga boa, sabe? O valor da garantia é bem maior que a dívida. Isso traz segurança. Entendi. E essa segurança deve vir também das garantias em si. Da localização, talvez? Exato. Muitas delas são em locais prime de São Paulo, o que ajuda. E olha, em abril, eles investiram mais 28,7 milhões em 2 novos CRIs. É? Quais? Isso, um chamado CB Sênior, pagando IPCA mais 9,60%, e outro Cabreúva Série 2, a IPCA mais 7,25%. Pelo relatório, ambos têm boas estruturas de garantia. E o ponto crucial, a adimplência. Tudo em dia? Tudo em dia. Todas as 45 operações sem nenhum atraso. Isso é ótimo para um fundo de CRI. Com certeza. E como ficou o resultado pensando na inflação? Porque o IPCA teve seus altos e baixos, né? Boa pergunta. O resultado de abril, na verdade, ainda pegou o IPCA mais forte lá de fevereiro, aquele 1,31%. Por causa da defasagem de 2 meses. Isso. A maioria dos CRIs corrigem com essa defasagem. Mesmo assim, eles mantiveram a distribuição em R$ 0,95. Bom, fechamos a foto do RBRR11, né? Crédito imobiliário de boa qualidade. Vamos mudar para o outro lado agora, shoppings. Vamos lá.
Genial Malls, o Mall 11. Isso. O Mall 11 anunciou 0,85 por cota. Também tem bastante gente, mais de 128 mil cotistas. E continua aquela história da cota de mercado abaixo da patrimonial, né? Continua. A cota na bolsa ali por R$ 102,00, R$ 103,00, enquanto a patrimonial está em R$ 121,51. Uma diferença considerável. E o portfólio são quantos shoppings mesmo? São participações em 15 shoppings. Isso dá mais de 146 mil metros quadrados de ABL própria. ABL é a área que eles podem alugar, né? Certo. E a ocupação está alta, 96%. Isso é bom. Bastante saudável. E os números operacionais? Vendas, o tal do NOI, como é que foi? Olha, os dados são de março, né, que saíram agora em abril. Mostraram crescimento. As vendas totais subiram 15%. 15% em relação ao ano passado. Isso, em relação a março do ano anterior. E o NOI caixa, que é basicamente o resultado operacional ali do shopping, também subiu 15%. Interessante. Mês a mês. Mas olhando o ano, a tendência parece positiva. Entendi. E o caixa gerado em abril, deu para pagar esses 85 centavos? Então, o resultado caixa foi de 0,70 por cota. Para pagar os 85 centavos, eles usaram um pouco da reserva acumulada. Ah, A reserva agora ficou em 0,55 por cota. Ainda tem, mas é um ponto para a gente acompanhar, né? sim, ficar de olho. E dívidas, o fundo é muito alavancado? Não muito para o setor. Os CRIs que o fundo tem somam uns 167 milhões. Isso dá mais ou menos 8,9% do total de ativos. É considerado baixo para shopping. Entendido. E para fechar o Mall 11, teve aquela notícia importante sobre a gestão, né? Teve, sim. Saiu um fato relevante no fim de maio. Parece que a Genial fechou um acordo com o Pátria Investimentos para transferir a gestão de alguns fundos para eles, Incluindo o Mall 11? incluindo o Mall 11. É uma mudança grande no mercado se acontecer. Mas assim, ainda precisa de aprovação do CAD, da Assembleia dos Cotistas. Ah, claro, não é automático. Não. Enquanto isso, a gestão atual continua tocando o barco normalmente. Ok. E o HGRU11 de renda urbana? Esse fundo investe em imóveis urbanos, né? Principalmente varejo e educacional. É um portfólio bem extenso, 104 ativos, espalhados por 16 estados, e a vacância física é mínima, só 0,8%. O rendimento de abril foi 0,90 por cota, mantendo a estabilidade. Exato. O HGR11 mostrou consistência. Além desse rendimento estável, ele fechou abril com uma reserva acumulada boa, 1,17 por cota. Na parte comercial, sem grandes mudanças. Mas tem negociações avançadas para uma loja lá no Dutra 107. É importante notar também o prazo médio-longo dos contratos, né? 9,6 anos. E a maioria é contrato atípico, 83%. O que traz mais previsibilidade, certo? Exatamente. E a alavancagem financeira está controlada, 6,3%. Ah, e a obra no HGRU Passeio Dutra continua avançando. Legal. Ainda na Pátria, vamos para o HGR11. Esse é focado em escritórios corporativos, tem uma concentração forte em ativos de alta qualidade, A ou AAA, a maioria em São Paulo, 87%. O rendimento anunciado em abril foi de 0,85 por cota. Isso. Em abril, o resultado do HGE11 foi influenciado positivamente por algumas coisas. Teve reajuste de aluguel no edifício Sêneca e entrou uma parcela da venda do Brasil Interparte. Tem até uma expectativa de um rendimento um pouco maior em junho, para cumprir a distribuição mínima obrigatória. E a vacância? A vacância física fechou em 13,8%. É um ponto para ficar de olho, claro. Mas tem negociações em andamento na Torre Jatobá e no edifício Guaíba para tentar reduzir isso. E teve notícia importante depois de abril, né? Vendas relevantes em 2 edifícios. Parece que a gestão está se mexendo bastante ali. Sim, sim. 2 conclusões de venda agora em maio. Primeiro, venderam uma parte do Berrini One por 68,1 milhões de reais. Isso gerou um lucro contábil bem expressivo, 1,32 por cota. E o preço, olha, R$23 mil por metro quadrado, bem acima do laudo, do custo. Nossa, e o que esse preço diz pra gente? Mostra que o mercado paga bem por ativo premium. Mas o cap rate dessa venda foi baixo, 5,4%. Isso, pressiona a gestão a reinvestir essa grana em algo que renda mais que isso, né? Entendi. E a outra venda?
A outra foi um conjunto vago no edifício Transatlântico, por 3,3 milhões. Aqui a taxa interna de retorno não foi alta, uns 5,1%. Mas foi um movimento estratégico, sabe? Para se desfazer de um ativo mais antigo, que estava vago há anos, numa localização mais desafiadora. Está alinhado com a estratégia de otimizar e modernizar o portfólio no longo prazo. Bom, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Agradecemos muito pela sua audiência. Não esquece de deixar o like e seguir o FIS News no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Até o próximo episódio.